né? Quais são os documentos importantes para fazer essa declaração? Quando a gente fala de documentação, não existe assim, uma receita de bolo. Cada caso é um caso. O que eu tenho, o que eu passo para os meus clientes? A gente tem uma listinha de documentos. Eu costumo dizer que são os principais, porque na hora que eu começo a fazer a declaração, eu posso, de acordo com esses documentos principais que a pessoa me passou, identificar que ela tem alguma atividade, alguma movimentação, alguma coisa que foge a essa lista geral que eu tenho. Mas de modo geral, essa minha listinha ela consegue abarcar ali quase todas as situações. Então, o que a gente vai pedir para essa pessoa? Que ela comprove através, principalmente ali do informe de rendimento, ou seja, as atividades que ela desenvolveu no ano de 2023. Agora a gente fala de 2023, no ano base, né? Sim. Tanto ela quanto os dependentes. Então, como que ela comprova quais são essas atividades? Informe de rendimentos que a empresa entregou. Ponto. Se for ali, pessoa que vive de renda, de aluguel, a imobiliária ele vai entregar para ele também, informe para ele, para ela, informe de rendimentos dos valores recebidos. Então, o primeiro documento que eu pediria, que eu peço é isso, atividades envolvidas pelo declarante e dos dependentes, né? Ele consegue comprovar isso através do seu informe de rendimento. Depois a gente pede ali, título de eleitor CPF RG do titular e dos dependentes, porque a gente precisa preencher lá a telinha com os dados da pessoa, nome do endereço, CPF, RG, pede o título. Então eu já peço ali, título de eleitor, CPF, RG e comprovante de residência dos titulares e dependentes. Comprovante de residência atualizado, para que a gente verifique se do ano anterior para o atual houve alteração de endereço. Se houve alteração Sim. de endereço, o próprio sistema te faz essa pergunta, se teve alteração de endereço ou não. Dados bancários para restituição ou para débito das cotas. Então, se você tem valor a receber, eu preciso do dado bancário para que a Receita Federal localize e faça o depósito, ou eu preciso dos dados bancários para que você faça o pagamento. Aí, obviamente, a pessoa pode optar pelo pagamento através de DARF, né, através das guias, ok? Mas, via de regra, eu sempre peço também os dados bancários para restituição ou pagamento. Informe de rendimento dos bancos, e eu nunca peço extrato do banco, porque extrato é diferente do Do informe informe. de rendimento para imposto de renda. Na verdade, o que a gente tem ali? Um extrato para fins de imposto de renda. Então, tem banco que, inclusive, chama com esse nome. Extrato para fins de imposto de renda. Só que eu não gosto de falar com o cliente extrato, porque ele acaba trazendo para mim extrato do extrato normal, do dia a dia. Do ano Eu já tive todo. isso, eu já tive cliente que ele foi lá, pegou o extrato o ano inteiro. Aquilo Já para peguei mim também. não resolve. Então eu sempre gosto de falar informe de rendimentos do banco. Porque aí, se a pessoa não sabe como pegar esse documento, quando ela chegar no banco, quem está atendendo consegue facilmente identificar que está sendo solicitado um documento para imposto de renda. Comprovante de rendimentos recebidos de pessoas físicas, por exemplo, o aluguel, né, então a gente precisa ali do comprovante, um RPA que você tem emitido, né, um recibo de pagamento autônomo que você recebeu ali de uma pessoa física, enfim, algum documento que você recebeu valores de pessoas físicas. Muito importante, que acaba passando batido, eu Uhum. não deixo, eu sempre coloco na minha listinha comprovante de saque de FGTS e PIS. Por quê? Aí vocês vão lembrar que eu falei com vocês que nós estamos falando aqui de origem e aplicação de recursos. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, trabalhou um tempão na empresa, muitos anos na empresa, né? Aposentou, ou enfim, foi demitido. Aí vamos falar que foi demitido, que ela já teve os 40%, não que seja coisa boa, mas para dar um valor mais alto. E aí a pessoa teve lá um saque de fundo de garantia, já com a multa dos 40%, num valor Uhum. aí de R$ 75 mil. R$ 75 mil. Essa pessoa foi lá e comprou um carro de R$ 50 mil. E aí eu vou declarar A agora origem. que essa pessoa comprou o carro. Mas qual que é a origem? E aí muitas vezes acaba passando batido para os colegas que estão nos assistindo aí, que vai pegar imposto de renda para fazer. Você que faz imposto de renda, quando a Pâmela te pedir na listinha lá, saque com garantia. Por quê? Porque eu preciso mostrar a origem e a aplicação de recursos. Então eu Uhum. tenho só a aplicação, que é o carro que você comprou. E a Receita Federal querendo saber de onde são R$ 50 mil De para você onde comprar esse carro. Estava saiu lá, no, a tava lá origem no desse fundo de valor para garantia. pagar o automóvel. Estava lá no fundo de garantia. Outro documento que eu peço, informe de rendimento dos planos de saúde. E aí, se você é de empresa, trabalhador salariado, no próprio informe da empresa vem ele falando do plano de Já saúde. vem tudo. Eventualmente, você pode ter um plano de saúde fora da empresa, um plano de saúde particular seu, e aí esse plano de saúde precisa entregar para você também em forma de rendimento.
Um que é muito problemático, que são o comprovante de despesas com despesas médicas, né? O pessoal não pega, né? Os Tratamento famosos recibos, odontológico, né? exato, os famosos recibos, dentista, médico e tal, fisioterapeuta, o pessoal acaba não pegando. E aí a gente precisa, né? Para quê? Para quê? Esse é importante ainda porque ele vai deduzir, ele vai reduzir, ele vai diminuir. Se você tiver valor a pagar, ele vai diminuir. Comprovante de despesas com educação, e aí lembrando que tem que ser em despesas com educação de empresas do ensino regular, né, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, Isso. superior, pós-graduação, etc. Então, por exemplo, não cabe aqui um curso de informática, por mais caro que ele tenha sido, ele não cabe como despesas com educação. Um curso profissionalizante, no caso? Exatamente, exatamente. Esses custos eles não cabem como despesa com educação. Documento de registro de todos os veículos, tá? Carro, moto, caminhonete, aeronave, jet ski, enfim, que você tiver aí, a gente pede. Recibo dos demais comprovantes de pagamento, de aluguel, e aí se você paga aluguel, por exemplo, pagou ali no exercício, enfim, demais pagamentos que você fez, e aí muitas vezes a gente está fazendo para pessoas que são mais esclarecidas, mas ainda assim ela tem um pouco de dificuldade de saber o que entra e o que não entra, e estamos fazendo também para pessoas menos esclarecidas. Então eu falo com a pessoa todos os demais comprovantes. Ela traz a pastinha dela, ou manda aquilo tudo lá pelo e-mail, pelo WhatsApp, e aí a gente vai pegar o que é útil, né? É hábil ali para a gente usar, e o que não é. O que não é, a gente devolve para a pessoa e explica até porque não é, tá? Controle de compra e venda de ações, muito importante, porque a gente tem que fazer lá o controlezinho. Documentos pertinentes aí à compra e venda de imóveis, então se a pessoa vendeu ali um imóvel ou comprou o imóvel, a gente precisa dessa documentação, em especial aquelas pessoas que fazem uso ali da isenção, com a alegação de que vai comprar outro imóvel no prazo de 180 dias. Então, eu vendi um imóvel, tive lá um ganho de capital, sujeito a incidência, mas vou comprar um outro imóvel aí no prazo de 180 dias, então eu faço uso de uma isenção, né? Mas eu preciso comprar esse outro imóvel, então a gente precisa também de documentos, tá? Uma São muitos observação aqui documentos, muito... né, professor? Sim, sim. Sim. E esse, na verdade, pessoal, são assim, os que eu peço, né? Uma listinha que eu já tenho aí, padrão, mas que, como eu disse, na hora que eu comecei a falar a lista aqui, eventualmente, na hora que você me entrega estes documentos, eles me indicam, esses documentos me indicam que você tem alguma atividade, alguma coisa, tem algum bem, que fugiu um pouquinho da minha lista. E aí eu vou pedir, porque esses documentos ele vai abarcar 98% ali da sua situação patrimonial e financeira. Esse